Bom dia. Bem, eu venho através desse vídeo, esse sol maravilhoso da manhã, né? Aproveitando aí o silêncio, porque eu moro de frente para a rua e, enfim, é muito raro ter esse silêncio. Então, como eu costumo acordar cedo, até para estudar, fazer meus resumos, né? Eu rendo melhor na parte da manhã, como eu sempre prego aí na psicologia, se autoconheça e descubra o seu próprio ritmo, certo? Então eu funciono melhor de manhã cedo. Então eu acordo cedo, faço minhas coisas, minhas atividades, estudo, trabalho, faço tudo direitinho. E nesse vídeo, meu foco é falar um pouquinho sobre psicologia e associá-la a um escritor maravilhoso, que eu sou fã. Conheci ele através de um filme chamado Hobbit. Por incrível que pareça, não foi pelo Senhor dos Anéis. Eu tinha assistido o Senhor dos Anéis primeiramente e, em minha humilde opinião, eu considerei uma obra muito cansativa, né? Porque era aquele esquema, não conhecia a história, né? Eu tinha uma ideia muito vaga. Então, a princípio, inicialmente, foi algo muito entediante para mim. 3 filmes com muita duração. Mas o Hobbit, ele já se tornou mais acessível para uma pessoa que nem eu, porque não tinha conhecimento nenhum desse escritor, do que ele, né, pregava, o que ele produziu. Então o Hobbit foi um bom início aí para mim. E do Hobbit eu me apaixonei pelas outras obras, né? Eu tive um primeiro contato com o Senhor dos Anéis, não foi tão agradável. Eu cheguei a comprar os livros, não consegui. Nem na metade do primeiro. E aí foi no Hobbit, no filme, que muita gente critica, fala que é muito diferente do filme, que não condiz com que é muito diferente do livro, né, que não condiz com o livro. Foi o que me fez me apaixonar por Tolkien, aquelas imagens. Eu me lembro muito bem, a primeira cena que me atraiu bastante foi a imagem de Valfenda, né? Aquelas árvores, aquela natureza. Eu sou muito ligada à natureza, eu gosto muito de planta. Eu até brinco dizendo que talvez se eu fosse seguir a raça, né, de Tolkiana, eu seria provavelmente uma elfa, né? Eu já sou meia elfa, porque eu tenho essa orelhinha meio pontuda, né? Então essa aqui é normal, então eu sou meia elfa. Então assim, aquela imagem de Valfenda me apaixonou completamente. E através do filme eu procurei o livro, eu tenho o livro, aquela com a capa que tem o smoke, né? Adorei. E daí eu fui pro Senhor dos Anéis. Então, ou seja, indiretamente, sem saber, eu segui a ordem certa, porque o Hobbit, a princípio, passa antes da história do Senhor dos Anéis. Aí que eu fui entender a dinâmica do Senhor dos Anéis. É maravilhosa também, né? Legolas, Gimli, Aragorn e derivados. Eu adoro o Elmer, é o meu favorito, né? Que ele é guerreiro, audacioso, enfim. Ele enfrenta mesmo, não importa o tamanho da luta. E até um colega meu comentou, o Flávio, rendo aqui uma singela homenagem, né? Que ele me animou a gravar esse vídeo. Um beijão pra você, tá, Flávio? Meu xará, que eu me chamo Flávio. Ele comentou, mas no fundo todos eles são corajosos, todos eles são audaciosos, né? E enfrentam muitas coisas. Realmente. Mas eu acho que entre todos o Elmer foi o que mais me chamou a atenção. Ele tem uma certa selvageria, ele luta pelo ideal dele, ele não deixa nada corromper o ideal dele, né? Mesmo que o tio dele lá, ele estava sob o controle lá do Saruman, ele mesmo assim, ele seguiu a moral dele, a ética dele, e não obedeceu às maldades que o tio, naquela possessão, estava mandando fazer. Mas enfim, eu não vou entrar na história, já entrei, mas eu não vou me aprofundar muito, porque a minha intenção aqui é comentar sobre Tolkien, né? Pelo pouco que eu pesquisei, eu admito, eu pesquisei pouco, mas eu soube que ele participou de uma guerra, né? A Guerra Mundial. E ele serviu, né? Ele foi um soldado, enfim. Então assim, eu deduzo que tenha sido uma situação muito complicada para ele, certo? Enfrentar aquela realidade da guerra.
E eu até comentei nos vídeos mais abaixo, se vocês quiserem depois assistir, que nós, seres humanos, temos uma certa plasticidade, uma certa resiliência a se adaptar a situações novas. E o que acontece na situação de guerra? A pessoa sai da sua casa, do seu lar, se afasta da sua família, ou seja, um ambiente que a princípio era estável, era tranquilo, era seguro, em que ele podia dormir tranquilamente, era um ambiente que ele tinha amor, compreensão, pelo menos se deduz, né, que uma família transmita isso, né? Então ele tinha amor, ele tinha compreensão, ele tinha companheirismo, ele tinha o acolhimento de um lar, de um ambiente que o protegia, que o mantinha seguro das instabilidades do mundo. E quando um soldado vai para a guerra, ele perde justamente isso, esse vínculo familiar, ele perde essa ideia de estabilidade, ele perde essa ideia de segurança. Quando ele adormece em vigília, em alerta, né? Como tá começando a acordar, os cachorrinhos, né? Beijinho, cachorrinhos. Enfim, então assim, ele perde essa estabilidade, né? Ele, quando vai dormir nas trincheiras, ele dorme em vigília, que eles falam, né? Ou seja, qualquer barulho, qualquer ranhura, qualquer sinal, eles já acordam sobressaltados, com a arma em punho, ou seja, o conforto também é totalmente quase nulo, a alimentação é muito regrada, né? Tem aquela famosa ração militar, em que oferece os nutrientes básicos para o soldado se manter de pé e ter energia, né? Não é a mesma coisa que comer com a família, uma salada, conversando relaxadamente, tranquilamente com os familiares, não é a mesma coisa. E além disso, você presencia na guerra situações de morte o tempo todo, morte iminente, tanto sua quanto do seu colega. Às vezes situações muito covardes, porque você às vezes está invadindo um terreno que você não conhece e pode ter uma armadilha ali. Eles estão em certa vantagem porque eles conhecem o inimigo, né? Está em certa vantagem porque conhece o ambiente. Então a importância aí dos aliados, a importância aí dos companheiros de luta. E a gente observa muito claramente essa ideia da guerra no Senhor dos Anéis. É estampado, é escancarado isso. A importância dos aliados, a importância da lealdade, as perdas. Eu fiquei muito triste com a perda do Haldir, né? Eu gostava muito dele. E o filme mostra claramente isso, que é uma perda muito sofrida. Então a guerra, ela fala justamente sobre isso, sobre essa situação inóspita. Você vê que às vezes o Aragorn no filme, né, ele sofre uma queda, ele se machuca muito e ele volta, né, todo ferido, aí bota umas ataduras, faz aquele tratamento emergencial e depois vai para a guerra de novo. Quer dizer, não tem uma higiene, não tem um conforto, né? Então é esse ambiente da guerra. Tem aqueles médicos que ficam lá, né, na guerra, fazem aquela atadura emergencial e mandam o soldado para lutar de novo. Não tem o tempo de descansar, não tem o tempo de se recuperar. Só fica descansando quem não tem condição mesmo de seguir em frente, né? Então, assim, o Tolkien ele mostra muito isso, o ambiente terrível da guerra. Só que, o que acontece? Na perspectiva psicológica, o Tolkien usou, mesmo que talvez inconscientemente, de um artifício para manter a sanidade mental dele. Se vocês forem no Google universitário, se eu não me engano, tem muitas pesquisas falando de traumas de guerra de soldados, o famoso chamado TEPT, né? Vou botar aqui para vocês. É o transtorno de estresse pós-traumático. Tá? É o TEPT. E o que é o TEPT? A pessoa, quando ela muda de uma situação original, quando ela muda, o que geralmente acontece com o TEPT? Quando ela muda de uma sensação de estabilidade, de um ambiente, e muda para o outro que é totalmente o polo oposto daquele. Então o Tolkien, ele saiu do ambiente acolhedor da família, que ele tinha segurança, que ele tinha apoio, ele tinha todo o conforto, e foi para um ambiente totalmente o contrário, o outro polo,
um ambiente totalmente ofensivo, sem conforto nenhum, sem a companhia de pessoas, né, familiares, ou seja, uma carência afetiva muito grande. E aquela família ali que está com ele, aqueles soldados, estão ali num perigo iminente, no estresse fixo, contínuo, né? A luta pela sobrevivência e pela vida, né? E tirando que é uma situação terrível, que tem que matar outro ser humano para continuar vivo, né? Então o TEPT, ele acontece, esse transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa sai de um polo para o outro. Nós temos uma coisa chamada resiliência ou plasticidade, que é a capacidade de se adaptar a novas situações. Só que essa resiliência, essa plasticidade, ela tem um limite. Quando esse limite é ultrapassado, a pessoa pode desenvolver um trauma. E esses estudos do Google universitário, que eu pesquisei, muitos soldados voltaram da guerra com manias, com muitos pesadelos, às vezes faltando membros, né? Também, o pé, a mão, e tinham muita dificuldade de aderir à fisioterapia. Muitos voltavam com ideia de suicídio, de querer se matar. Ou seja, volta com o psicológico totalmente deteriorado, em sua maioria, né? Então eu acredito que o Tolkien, ele usou, mesmo que inconscientemente, sem ter total ciência disso, ele usou daquele ambiente inóspito para criar uma obra maravilhosa que é O Senhor dos Anéis. E ele usou uma técnica muito interessante que muitos estudos recentes têm mostrado, que a nossa imaginação, o nosso poder de criatividade, de imaginar, tem um efeito muito influenciador no nosso corpo e no nosso psicológico. Um exemplo: se você está com muita vontade de ir na praia, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2020, a gente ainda está em quarentena. Você está com muita vontade de ir na praia, mas não quer se arriscar, você está com receio de chegar lá e ter contato com alguma coisa, alguma doença. Então, o que diz esses estudos? Que se essa pessoa, mesmo que não vá no local, né, que ela não vá na praia, mas ela imagine, ela mentalize, ela feche os olhos e mentalize que está numa praia, mentalize que está numa floresta, mentalize que está em outro ambiente, esse poder da imaginação tem uma influência muito grande no físico. Então a pessoa realmente tem a sensação de estar na praia. Eles fizeram essa pesquisa, eles mediram o coração, mediram um monte de coisa, e realmente a pessoa passou a impressão que como se ela estivesse lá. Claro que não é a mesma coisa. Você está na praia, você vai sentir a brisa, o barulho do oceano, é outra sensação. Mas quando você usa a imaginação com uma força, você consegue reproduzir em seu corpo como se lá estivesse. Então eu imagino que o Tolkien, ele era católico também, então eu deduzo que os católicos, eu sou católica, pelo menos eu posso falar de mim, eu deduzo que o paraíso seja um lugar bucólico, um lugar semelhante ao do Senhor dos Anéis, com muita floresta, com muita árvore, com muito riacho, um ambiente tranquilo, com muitos pássaros, muita natureza, né? Essa é a ideia em geral do paraíso, né? Então, assim, eu imagino que ele tivesse também essa ideia, porque ele era católico. Então ele pensava, como é que deve ser o paraíso, certo? Como deve ser o paraíso, certo? E aí ele usou da imaginação em alguns intervalos, provavelmente lá, né? Alguns intervalos que ele podia sentar um pouco, refletir um pouco, ele usou da imaginação para se transferir para um local em que ele encontrasse paz, que ele encontrasse algum sentido, porque a guerra, a princípio, é o quê? É uma colisão de opiniões. Então você está lidando com vidas, os grandes líderes mundiais estão lidando com vidas por causa de uma colisão de opinião entre eles. E para quem está lá enfrentando isso, às vezes não faz muito sentido estar lutando porque duas pessoas têm duas ideias totalmente diferentes. Então ele, acredito que ele usou a imaginação para se transferir para um lugar, e esse lugar ele conseguiu botar algum sentido ali, que é a vitória do bem sobre o mal, né? Sauron, o Saruman, os orcs representam o que? A maldade, né?
o materialismo, provavelmente, né? Ou é uma crítica ao inimigo. E aquele povo, né, são os heróis, certo? Que tem valores predominantemente católicos. A honestidade, pelo menos é o que é pregado pela igreja, né? A honestidade, a lealdade, a sinceridade, ser verdadeiro, ser lutador, né? Ajudar o próximo, você vê que eles se ajudam mutuamente o tempo todo. E a importância do companheiro na luta, né? Todos eles precisam muito um do outro. A importância do grupo para vencer uma guerra, certo? Então, assim, eu imagino que ele tenha usado desse atributo, do uso da imaginação, para ele se desvencilhar um pouquinho daquele ambiente insano da guerra e manter, ao mesmo tempo, a sanidade mental dele. Então, assim, ele usou aquele ambiente inóspito para criar um mundo fictício, e esse mundo fictício era a válvula de escape dele. Ele escapava para lá, ele fugia para lá de vez em quando para estabilizar o emocional, o psicológico dele, certo? Então, o que acontece? Eu acredito que tenha sido esse a artimanha, né? O jeito que ele deu para voltar da melhor maneira possível, certo? E a gente sabe pelas fotos dele que ele parecia ser uma pessoa super autoastral, sorridente, tranquila. Ele dizia, né? Eu li uns textos que ele dizia que se identificava muito com os hobbits. E os hobbits são o quê? Aquele povo mais tranquilo, que gosta de uma vida simples, que gosta de comer bem, que gosta de curtir a vida de uma maneira pacífica, né? Então, assim, eu acredito que ele usou dessa artimanha do uso da imaginação, né, para prevenir até um problema mental posterior, certo? Por isso que muita gente fala que o livro ele é um ótimo portal para outro mundo, né? Porque o livro ele justamente permite que a gente use a imaginação. Lê o Hobbit, lê o Senhor dos Anéis, vocês vão ver, né? O Hobbit eu acho maravilhoso, aquela cena que o Bilbo está falando com o Smoke, né? É como se a gente visualizasse, né? Muito descritivo. Então, é o poder da imaginação. Quando a gente está imaginando, a gente se desliga da realidade momentânea e se transfere para outro mundo. A literatura permite isso, que a gente viva a vida de outras pessoas, porque você às vezes se vê através do personagem, né? Então, acredito que o Tolkien ele usou essa artimanha para prevenir, né, algum problema mental, algum distúrbio, algum trauma posterior. Provavelmente ele sofreu, ele carregou alguma chaga aí da guerra. Mas acredito que ele conseguiu muito sabiamente, muito criativamente, lidar com essa situação da melhor forma possível. Então eu admiro muito o Tolkien. Tá aí a minha análise, né, do psicológico dele, do comportamento dele. Provavelmente ele fez isso sem uma ciência muito clara, sem estar consciente disso, e ele conseguiu criar uma obra no meio das trincheiras, né? Ele é um herói praticamente. Na minha ótica, ele é um homem fora do normal, super surpreendente, né? E até onde eu sei, ele não apresentou TEPT, né? Os filhos falavam que ele era bem tranquilo, bem na dele, porque o TEPT, a pessoa às vezes apresenta reações muito intensas a qualquer provocação. Por exemplo, um soldado, se ele está caminhando, um ex-soldado, foi na guerra, voltou, e está andando no shopping, uma criança berra, ele já associa o berro de um colega que tomou um tiro, e aí ele para, treme, tem sudorese, sente falta de ar, né? São reações muito extremas para sinais do cotidiano. Isso é consequência do TEPT, é um estresse, é muito pesadelo, é muita agitação, ansiedade, ideia de suicídio. E isso acompanha muito pessoas com esse transtorno. E tirando na obra do Tolkien, né, ele fala indiretamente da ideia, a ideia central dele é o quê? Que as raças devem se unir em prol do bem-estar de todos. Você vê que existe uma certa rivalidade de algumas raças, mas no fundo ele mostra que no fundo nós precisamos um dos outros, que embora sejamos de raças diferentes, a paz
a harmonia e a verdadeira felicidade só vai ser conquistada quando todos se unirem, porque cada raça tem seu atributo, cada raça tem a sua qualidade e, no fundo, todos nós nos complementamos. Se vocês repararem bem no filme do Hobbit, na terceira parte, né, no terceiro filme, os elfos se unem com os anões. A agilidade dos elfos com a força dos anões, né? Então é muito bonito isso, ele transmite essa mensagem. Por que a gente tem que lutar um contra o outro? Por que tem que haver esse racismo, esse preconceito? Somos, no fundo, todos só queremos a mesma coisa, que é paz. É viver num mundo de paz, num mundo de alegria, de felicidade, né? E ele transmite muito bem isso, essa mensagem, através dos filmes dele. Perdão, dos livros, né? E os filmes, como foram baseados nos livros, acabam puxando também essa ideia central, né? A bondade, mesmo com aqueles que não te compreendem. No caso do Bilbo com Thorin, né? A bondade acima de tudo, né? Ajudar. Aí algumas pessoas falam, mas porque o Bilbo ia ganhar né, também, ele foi meio interesseiro. Mas no fundo ele não precisava ganhar aquilo, ele tinha a vida dele certa lá no condado, ele tinha as heranças dele, ele podia viver lá, mas ele preferiu. Aí outros vão dizer, mas ele era um tuque, ele gostava de uma aventura. Sim, provavelmente, ele uniu o útil ao agradável, mas ele tinha, eu acho que fica bem nítido que ele já tinha uma predisposição a ajudar o próximo, embora ele fosse um pouquinho desconfiado em relação a isso. No fundo o coraçãozinho dele, né, queria ajudar, queria contribuir. E muitas vezes ele podia ter abandonado os anões e ido embora, que aquilo afinal de contas não era dele, não era uma tarefa dele, né? Mas ele foi até o final. E no final a gente vê que ele realmente sofre com a despedida do Thorin, ou seja, ele se apegou, ele criou um vínculo com aquelas pessoas. E aí mais uma vez a perda, a guerra gera perdas e sofrimento. Então mais uma vez ele destacou aí, vamos nos unir, em vez de guerrilhar, vamos nos unir, porque no fundo somos diferentes, sim, em características físicas, em crenças, né, nossas culturas, mas no fundo nós nos complementamos, somos mais felizes, somos mais ricos quando a gente troca informação, quando a gente se une em prol de um bem comum. Eu acredito que a ideia do Tolkien, quando escreveu essas obras, é justamente pregar a união, né? Infelizmente o mundo, ele não segue os grandes líderes. Infelizmente eu queria muito que os grandes líderes tivessem um pouquinho desse raciocínio, mas não é isso que a gente vê. Mas o Tolkien, assim como eu, né, tá aí tentando pregar, transmitir coisas boas, né, mensagens boas. E, enfim, é isso. Eu acho que a análise psicológica ficou por aqui, né? Se você quiser fazer algum comentário, eu vou tentar ativar o comentário, que os últimos vídeos eu não consegui, eu estou apanhando ainda do YouTube, eu estou lutando com ele, mas a minha vontade de transmitir informações que acrescentam é maior. Então, se você pode me mandar e-mail, pode entrar no meu site, tem o meu site aí na página inicial, Flávia Psicóloga, lá do Facebook, pode mandar mensagem por lá, tá? Que eu vou ter todo o prazer em responder, eu vou tentar responder o mais depressa possível, né? Mas aí fica a minha análise de Tolkien, né? A obra, e se vocês repararem bem, cada personagem, eles representam um valor, certo? A coragem, a audácia. O Gimli é o que? A audácia, a coragem. O Legolas seria o que? A perseverança e determinação. O Aragorn seria, vamos dizer assim, a esperança. Ele não perde a esperança. Em muitos casos, né, em muitas situações, as pessoas estão desesperançosas perto dele e ele mostra que vai conseguir o que ele quer. O Elrond é o símbolo da sabedoria. O Gandalf, né, do improviso, ele é um mago que improvisa o tempo todo, da criatividade, que não importa a situação, ele tenta arranjar um meio, uma gambiarra para seguir em frente. O Bilbo é o que? A humildade, a honestidade, a sinceridade, o amor incondicional, a aceitação incondicional do outro, porque o tempo todo ele aceita o que os anões são, só que os anões têm esse preconceito com eles, mas os anões representam o que? A força,
a força bruta, né? E eles aprendem com o Bilbo a serem mais assim resilientes, que eles eram muito brutos, queriam fazer do jeito deles, e se alguém ia contra, eles eram troncudos. E com o Bilbo eles aprendem a ser resilientes, e o Bilbo com eles aprende a ser mais corajoso e mais forte. Então no fundo é essa a mensagem: nós só temos a ganhar uns com os outros, em vez de lutarmos, porque um não tira o que há de melhor no outro, porque um não aprende o que há de melhor no outro. Então é isso, espero que tenham gostado aí das minhas mensagens. Um grande abraço a todos, obrigado por assistir, tá? Um bom dia a todos.